Oi! Hoje é a resenha do conto O Barco Aberto, escrito por Stephen Crane, aqui da coleção da Folha, inglês com clássicos da literatura, volume 21, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quando o barco saltava de cima de cada onda, o vento rasgava através dos cabelos dos homens sem chapéu. E quando a embarcação voltava a baixar a popa, os respingos passavam cortando por eles. A crista de cada uma dessas ondas era uma colina, de cima da qual os homens contemplavam por um momento uma vastidão tumultuada, brilhante e dilacerada pelo vento. Era provavelmente esplêndido, provavelmente glorioso esse espetáculo do mar aberto, feroz com luzes de esmeralda, branco e âmbar. Esse é um trecho ali do começo de O Barco Aberto, escrito por Stephen Crane, que conta a história do que aconteceu depois de um naufrágio de um barco a vapor chamado Commodore. E quem sobreviveu foram justamente 4 pessoas dentro de um pequeno barquinho. Ridículo barco. E lá dentro temos justamente o capitão lá daquela embarcação que foi a pique e mais 3 outras pessoas, que são elas: um cozinheiro, um lubrificador e um correspondente. E é exatamente isso que sabemos dessas 4 pessoas, suas profissões. E claro, o que acompanhamos aqui são as desventuras de poder sobreviver lá dentro daquele pequeno barco diante de uma tempestade. Provavelmente o que causou o naufrágio. E eles estão lá tentando chegar à costa. Eles percebem que existe um farol que serve de guia para eles. A direção onde eles devem manter a embarcação, com pequenos 2 remos. O problema é que o capitão está ferido, então ele não pode ajudar muito. Fica ali então no remo o correspondente e o lubrificador. E para que esse barquinho não afunde, o cozinheiro faz às vezes de ficar jogando a água que entra para fora. É essa a rotina desses 4 sobreviventes, mas fica aquela pergunta no ar: até quando eles vão conseguir sobreviver e talvez conseguir alcançar a costa onde está aquele farol? Vão ou não vão conseguir? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, já dá para perceber que é algo bem diferente do tradicional aqui dos contos dessa coleção da Folha. Isso por causa de uma pequena introdução ali no comecinho do texto que vale a pena ser lida. É exatamente apenas isso. Uma narrativa após o fato, a experiência de 4 homens do barco a vapor naufragado Commodore. E é isso. Depois, a seguir, o que temos é uma ação já continuada. Ou seja, a gente não tem aquela tradicional base, aquele contexto inicial que vai apresentando aos poucos os personagens principais ou relevantes. A gente não sabe, por exemplo, por que esse barco a vapor, o Commodore, estava ali, qual tipo de viagem estava fazendo, qual foi a tragédia que fez ele ir a pique. A gente não tem referência de nada, a gente não sabe a relação entre os 4 personagens. No máximo, né? A gente pode supor alguma coisa entre o capitão e o cozinheiro. Quer dizer, se o cozinheiro for o cozinheiro do barco. Agora, a correspondente, com certeza, talvez não seja conhecido pelos outros. Lubrificador, será que é um lubrificador do próprio barco ou também é uma profissão que estava em viagem? Um profissional, né? Em viagem. Aliás, é curioso como o Stephen Crane se utiliza das profissões para nominar os personagens, embora 2 nomes de 2 desses personagens sejam utilizados aqui na narrativa, mas na verdade isso pouco importa, é valorizado mais a questão das profissões. E a gente pode até ficar conjecturando, né? Por que se valer do nome das profissões? No fundo, ali num barquinho, no meio de uma tempestade, pouco importa, e na verdade pouco importa mesmo, porque somente a do capitão que tem algum valor, porque ele ainda assume uma posição de liderança. Se ele tinha lá no barco a vapor que naufragou, ali no pequeno barquinho que mal sobrevive às ondas que vão achacando ele, ele continua lá mandando nos outros 3. Orientando pelo menos, o tempo todo, durante toda a narrativa, ele está dando força para todos, não deixando que ninguém esmoreça.
principalmente porque ele está ferido, ele não pode fazer muita coisa, tem que depender dos outros três. Mas a graça realmente do texto não é exatamente a relação entre os 4 personagens, mas como eles se comportam com o objetivo final, lá a terra firme, que em algum momento do texto eles realmente conseguem avistar e lutam para chegar nela. Só que há um grande impasse também, eles não podem chegar de qualquer jeito, porque eles estão no meio da tempestade lá com o barquinho, eles têm que lutar com 2 remos apenas para o barco não virar. E enquanto o barco também não pode virar, eles não podem se dedicar muito a avançar até a costa, porque há o receio da arrebentação, ou seja, eles não podem chegar com muita velocidade por causa das ondas fortes e chegar lá nos rochedos e se espatifarem literalmente, ou seja, morrer na praia depois de tanto sofrimento. E aliás, essa é uma das grandes questões que permeia todo o texto do Stephen Crane, que é justamente esse dilema que vai nascendo em cada um desses personagens. Algo, na verdade, repetido no mesmo texto. É uma marcação, como se fosse um carimbo. Todos se perguntam por que, depois de tanto sofrimento, já esse naufrágio anterior que a gente não tem detalhes, e depois na abertura do texto a gente tem uma grande tempestade que assola o barquinho ali, eles estão sofrendo, na iminência de quase morrerem afogados. E depois, nessa terceira parte, onde eles estão em vias de se chocar com os rochedos lá na beirada da praia, por quê? Porque depois de tanto sofrer vão acabar morrendo na praia. Isso é justo? Por quê? De um modo brilhante, a gente pode dizer que o Stephen Crane faz a gente pensar nisso, mesmo que seja repetido, toda vez que reaparece no texto, a gente fica do mesmo jeito angustiado e cria uma grande sensação de mistério durante todo o decorrer da narrativa. Sem falar que é uma coisa para lá de curiosa também, o comportamento do pessoal que está em terra firme. Porque assim, depois de um certo tempo, eles percebem que existem pessoas que estão percebendo que o barco deles está lá no meio da confusão do mar cheio de perigos, ondas enormes, violentas, aquela confusão toda, e eles não, o pessoal que está lá em terra firme, não pega um outro barco e vem salvar eles. Há uma grande questão no ar, por que eles ficam fazendo umas coisas meio estranhas, né? E não vem salvar a gente, porque eles ficam se perguntando, mas que pessoal maluco é esse? Quem eles são? E a gente fica fazendo altas conjecturas durante a leitura, a gente fica embarcando na dúvida desses 4 náufragos. Por que essas pessoas lá em terra firme são tão estranhas? Num certo momento a gente começa a se questionar, vale a pena realmente ir para a terra firme, encontrar essas pessoas que não se dão ao desfrute e vir salvar a gente? Ou seja, acrescenta aquele dilema que é repetido a todo momento. Será isso que vai acontecer mesmo? Eu vou nadar, nadar, nadar e morrer na praia? E pior, se eu não morrer na praia, eu vou encontrar com pessoas estranhas que não querem salvar os náufragos. É muito boa essa parte do texto. E tudo feito de uma maneira bem elegante, bem tranquila pelo Stephen Crane. Ele não fica carimbando com força essas coisas. Embora aquela repetição do dilema dos 4 personagens, sim, é repetido numa espécie de carimbo. O texto é o mesmo a cada novo momento. E a gente não fica sabendo quem dos 4 personagens tem essa reflexão. Claro, depois de um certo tempo a gente fica pensando que provavelmente essa expressão é repetida o tempo todo porque passa pela cabeça assim dos 4 personagens a cada novo momento enfrentado. Bom, já deu para perceber também que essa história aqui não tem lá muita coisa, não tem muitos detalhes, desdobramentos. Realmente não, é uma história bem simples, mas a narrativa do Crane é vigorosa e não deixa a peteca cair, literalmente. A gente sempre fica na tensão, na angústia igual a dos personagens. A gente não tem certeza se tudo vai acabar bem ou não, se alguém vai conseguir sobreviver ou se talvez só um consiga, é uma dúvida constante. E no final da história temos uma espécie de final aberto, porque quando enfim chegam lá em terra firme, sim, posso dizer, vai, é um spoiler, eles chegam lá. Não há dúvidas que eles não vão chegar lá, mas quem chegará lá é que é a grande questão. E se chegar lá, realmente vale a pena. O final aberto é justamente isso. Depois do desfecho, do grande dilema, nós temos aquela sensação, vale a pena chegar até aqui ou não?
só lendo o texto realmente para saber e cada leitor tirar a sua conclusão. O bom, claro, é que num texto assim você sempre fica com aquela sensação que, sim, eu fui bem conduzido pelo autor. Então, para O Barco Aberto de Stephen Crane é fácil atribuir 5 asteriscos. Bom, é isso. E semana que vem, na segunda-feira, mais um livro aqui da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura. E dessa vez será com uma história de Rudyard Kipling, aliás, bem famosa, O Homem que Queria Ser Rei, que já virou até um filme. Mas, enquanto essa próxima resenha não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras que já fiz aqui no projeto Contos do Meio-Dia, com essa coleção da Folha e outros livros também. E até mais!